Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais este estudo bíblico. Hoje nós vamos mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, nas Escrituras Sagradas, mais especificamente no livro de Jeremias, capítulo 4. Nosso objetivo aqui é examinar a anatomia de uma verdadeira advertência divina. Como estudantes da palavra, nós sabemos que a teologia bíblica exige ir muito além da superfície, né? E é por isso que essa vai ser uma jornada incrível. Nós vamos sair lá do contexto histórico do Antigo Oriente Médio e caminhar até a maravilhosa obra redentora de Cristo. Vamos começar? A nossa rota de estudos hoje passa por 6 passos bem práticos do nosso funil hermenêutico. Vamos do resumo do capítulo, passando pelas profecias, a interpretação bíblica versículo a versículo, como o capítulo aponta para Cristo, a nossa aplicação pastoral e, por fim, as lições para os dias de hoje. Então, ponto 1 do nosso estudo: o resumo do capítulo e o seu contexto histórico e geográfico. Sabe, nenhuma passagem da Bíblia foi escrita num vácuo. Para a gente entender o peso absoluto das palavras de Jeremias, a gente precisa primeiro fincar os pés exatamente no chão em que essa mensagem floresceu. Começando pela identificação técnica do nosso texto. Nós estamos no livro do nosso famoso profeta Chorão, no capítulo 4. O tema é inconfundível aqui é o juízo iminente, e a âncora do texto é a palavra arrependimento, que aparece de forma muito forte no versículo 4. O recado de Deus é direto, sem meias palavras. Ele adverte Judá sobre uma destruição terrível vinda do norte, a menos que aconteça uma transformação interna, verdadeira. Não serve apenas um ritual exterior, tem que ser de dentro para fora. Para a gente ter uma ideia do desespero da época, olhem só para essa linha do tempo. O cenário geopolítico era simplesmente asfixiante. O Reino do Norte, Israel, já tinha sido varrido do mapa pela Assíria em 721 a.C. Mas aí, o próprio Império Assírio desmoronou em 612. Imaginem Judá, literalmente esmagada no meio disso tudo, entre um Egito que estava em decadência e a assustadora ascensão da Babilônia. Para piorar, o bom rei Josias é morto de forma trágica em 609, e Nabucodonosor já está aquecendo os motores para iniciar as deportações. Era um verdadeiro barril de pólvora. Entrando na nossa parte 2, as profecias do capítulo e esse misterioso inimigo do norte. Com esse cenário tenso que acabamos de ver, o radar profético de Jeremias trava exatamente nessa ameaça aterrorizante. Escutem a urgência destas palavras de Jeremias 4, versículos 5 e 6. Jeremias age aqui como a sentinela de Deus. Ele soa o alarme com um desespero palpável. A ordem é clara: toquem a trombeta, corram para se abrigar. Essa ameaça militar não é uma teoria ou uma possibilidade distante. Ela é descrita como uma onda de destruição brutal e inevitável, trazida pelas próprias mãos do Senhor como um instrumento de justiça divina. Mas afinal, quem é esse inimigo? O profeta usa uma metáfora extremamente poderosa no versículo 7, o leão da ramada. Pessoal, isso não é força de expressão. É uma figura clara do rei Nabucodonosor. Ele é o cumprimento literal dessa profecia. É o destruidor de nações despontando no horizonte para executar o julgamento implacável de Deus contra o sincretismo de Judá. Agora, passando para a parte 3, a interpretação bíblica, nossa análise microscópica. Nós já entendemos o alarme macrohistórico, agora vamos colocar a lupa nas exigências teológicas que Deus faz ao seu povo. Assumindo aqui a exposição, prestem muita atenção nesse versículo 4. Ele é, sem dúvida, um dos fragmentos mais magníficos de toda a literatura profética, e ele funciona praticamente como o grande resumo de toda a teologia de Jeremias. O clamor de Deus aqui não é: façam mais sacrifícios ou frequentem mais o templo. Não. O clamor é por uma ruptura violenta, completa e total com o pecado no lugar mais íntimo do ser humano. E o que significa na prática essa circuncisão do coração? Desde a época de Abraão, a gente sabe que a marca física era o sinal visível da aliança. Mas Deus está denunciando que ritos exteriores, sem uma devoção interna, não passam de pura hipocrisia. A exigência divina é radical, irmãos. Ele demanda a transformação da nossa própria natureza moral. É um arrependimento que tem que rasgar a alma, não apenas rasgar as vestes de forma teatral. O ponto crucial aqui é esse contraste teológico enorme. Pensem com a gente. De um lado, a reforma que o rei Josias promoveu foi um ótimo esforço, sim, mas ela bateu no teto. Ela permaneceu superficial.
O povo passou a obedecer às leis na frente dos outros, mas no secreto, os corações continuavam amarrados aos ídolos. Do outro lado, o texto nos mostra o que Deus realmente buscava: a purificação profunda da malícia. Deus não estava nem um pouco interessado apenas em uma nação com as instituições reformadas. Ele queria corações espiritualmente revolucionados. Retomando aqui, como resultado dessa teimosia e dessa falsa religião, a visão do profeta se expande. Sai da simples invasão militar e se torna completamente apocalíptica a partir do versículo 23. Os estudiosos chamam isso de catástrofe cósmica. A linguagem é um eco direto de Gênesis 1, só que, ao contrário, a Terra volta a ser sem forma e vazia, os céus perdem a luz, é como se o Gênesis estivesse rodando de trás para frente. Essa é a prova teológica absoluta de que o pecado, quando a gente não trata dele, ele traz um fim cataclísmico à ordem que o próprio Criador estabeleceu. Vamos agora para a parte 4, o capítulo E Cristo, entendendo as tipologias e a nova aliança. Depois de um diagnóstico espiritual tão pesado e tão sombrio, a maravilhosa coerência da Bíblia brilha de forma intensa, mostrando como esse texto antigo, na verdade, aponta feito um laser para o nosso Redentor. A teologia bíblica revela umas tipologias que são de cair o queixo, ligando a vida de Jeremias à vida de Jesus Cristo. Olhem os paralelos exatos. Ambos foram profetas das lágrimas, que choraram amargamente sobre Jerusalém. Ambos foram rejeitados pela própria elite política e religiosa da sua época. E ambos denunciaram, com todas as letras, a hipocrisia que acontecia no templo, apontando para a esperança definitiva que viria na nova aliança. Jeremias foi, sem dúvida, uma verdadeira sombra viva do Messias que haveria de sofrer. A grande conclusão teológica aqui é linda. Aquela exigência terrível de Jeremias, pedir que o povo mudasse a sua própria natureza pecaminosa, era simplesmente impossível para a humanidade caída. Não dava. Mas o que era impossível sob a antiga aliança, Cristo cumpriu de forma magistral e definitiva na cruz do Calvário. A nova aliança, que é garantida pelo sangue de Jesus, é o que finalmente tem o poder de quebrar o nosso coração de pedra. Caminhando agora para a nossa parte 5, aplicação pastoral e as lições para a igreja e para as famílias. Afinal, a exposição bíblica exige um direcionamento prático. A gente tem que aterrissar toda essa riqueza teológica na nossa vida diária, no nosso devocional, examinando de verdade como estamos respondendo à voz do Espírito Santo. A aplicação direta que esse capítulo nos dá nos obriga, literalmente, a abandonar as máscaras religiosas. E fazemos isso através de passos pastorais bem claros. Primeiro, um autoexame honesto. Temos que admitir o nosso verdadeiro estado diante do Senhor. Segundo, uma confissão sincera que realmente lamente a nossa rebelião, a nossa desobediência. E terceiro, buscar a renovação interna completa através da submissão total ao Espírito Santo. Porque, convenhamos, só frequentar o prédio da igreja aos domingos não é garantia nenhuma de intimidade real com Deus. E para fechar, nossa parte 6, lições para os dias de hoje e princípios práticos de fé. Para consolidar essa nossa jornada de aprendizado fantástico, vamos extrair os princípios que a gente leva para casa depois dessa análise. Espiritualmente falando, tiramos 2 lições vitais. A religião verdadeira exige uma renovação interior autêntica e nunca apenas a repetição de rituais. Além disso, nós vemos que Deus sente uma tristeza e uma angústia profunda pelo pecado do seu próprio povo. Como advertências, o texto é severo e claríssimo. Primeiro, a religião superficial vai falhar e desmoronar no dia da crise. E segundo, o pecado, quando é acariciado e não tem arrependimento, ele convida de forma inevitável o juízo santo de Deus. Para quem atua na liderança no reino hoje, é exigida a mesma coragem de Jeremias para falar as verdades que são impopulares nessa nossa cultura em decadência, mas sempre aliada a uma profunda empatia, ao ponto de chorar pelas pessoas que a gente lidera. E o princípio absoluto para a nossa fé e perseverança é manter a nossa esperança sempre firme no plano redentor de Deus, não importa a ruína que a gente veja ao redor, e descansar totalmente na suficiência da nova aliança em Cristo. E com isso, nós concluímos a nossa exposição teológica desse capítulo, que é tão assustador quanto maravilhoso. E a grande pergunta pastoral, que é como uma espada penetrante para todos nós refletirmos,
é esta: a nossa devoção a Deus é apenas um alinhamento exterior, focada num comportamento bem comportado e nos hábitos de igreja? Ou será que o Evangelho já operou, pela graça maravilhosa de Cristo, uma verdadeira circuncisão, uma revolução dentro do coração? Vamos meditar muito nisso, irmãos. Que o Senhor abençoe ricamente a sua igreja e a gente se vê no nosso próximo estudo das Escrituras.